Fala galera, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa aula de hidrocarbonetos, falando da parte de hidrocarbonetos cíclicos, sejam eles saturados e insaturados, e hidrocarbonetos aromáticos. Então, continuando, hidrocarbonetos cíclicos e aromáticos, eles são compostos hidrocarbônicos distintos. A característica mais marcante de um hidrocarboneto aromático é a presença das ligações duplas alternadas com ligações simples, gerando um fenômeno de ressonância. O primeiro dos hidrocarbonetos cíclicos é o que a gente define como ciclanos ou cicloalcanos. Definimos como hidrocarbonetos de cadeia fechada, com ligação simples entre átomos de carbono e hidrogênio, cuja fórmula geral é CnH2n. Nós já vimos essa fórmula geral na parte de hidrocarbonetos de cadeia aberta, que seriam os alcenos. Então eu tenho alcenos e ciclanos com a mesma fórmula geral. Então eu posso definir para você que eles são classificados como isômeros de cadeia. Ué, Muniz, mas por que isômeros de cadeia? Porque são compostos químicos distintos que possuem a mesma fórmula molecular, ok? Então, características dos ciclanos também são chamados de cicloalcanos ou ciclos parafínicos, porque eles fazem alusão às parafinas, porque são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturada. No ciclo parafínico é porque, além dele ser semelhante a um alcano, porque ele só possui ligações simples, ele é fechado, por isso ciclo parafínico. São instáveis quando submetidos a elevadas pressões. Cadeias com mais de 6 carbonos são estáveis, enquanto que os com cadeias de 5 carbonos são reativos. Preste atenção numa coisa, essa diferenciação que ele gera na cadeia, isso é devido a uma coisa que nós chamamos de tensão entre as ligações. Quanto menos carbonos eu tiver num ciclo, mais tensionadas estarão as minhas ligações. Então, mais reativas serão essas cadeias carbônicas. Quanto mais carbonos eu tiver, significa que menos tensionadas estarão as ligações existentes nessas estruturas. Consequência disso, menos reativas elas serão, ok? Os ciclanos ou cicloalcanos mais batidos, os mais conhecidos no nosso cotidiano, são eles: ciclopropano, utilizado como anestesia geral por inalação; ciclobutano, forma compostos que podem ser encontrados em bactérias; o ciclopentano, que é um hidrocarboneto altamente inflamável; e o ciclohexano, que é conhecido como solvente e nas sínteses de outros compostos orgânicos. Legal? Com isso, vamos passar para os ciclenos, que são os ciclos que possuem uma ligação dupla entre carbonos, ou seja, eles possuem uma insaturação dentro da sua estrutura. São hidrocarbonetos de cadeia fechada e com a presença de uma dupla ligação, cuja fórmula estrutural é dada por CnH2n-2. Essa fórmula estrutural é a fórmula estrutural geral. E aí você pode ressaltar que, você pode perceber que CnH2n-2 ela é também a fórmula geral dos alcinos e dos alcadienos. Significa dizer que esses três tipos de hidrocarbonetos, ciclenos, alcadienos e os alcinos, são isômeros também de cadeia. Característica dos ciclenos: também são chamados de cicloalcenos. Compostos de 3 a 5 carbonos são instáveis, porque exatamente o que eu falei, a questão da minha tensão nas ligações. E com uma dupla ligação, essa tensão aumenta ainda mais. São geralmente encontrados no gás natural, no óleo e no petróleo. Principais ciclenos: ciclopropeno é o mais simples cicleno isolado; o ciclobuteno, utilizado na síntese de polímeros e compostos orgânicos; o ciclopenteno, utilizado como monômeros na síntese de plásticos; o ciclohexeno, intermediário em vários processos industriais. Os ciclinos,
que são hidrocarbonetos que quase ninguém fala deles. Normalmente, quando nós falamos de hidrocarbonetos de cadeia cíclica, normalmente batemos na parte de ciclanos e ciclenos. Os ciclinos quase não são lembrados. Então, os ciclinos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e com a presença de uma ligação tripla, cuja fórmula geral estrutural é CnH2n menos 4. Legal? Características dos ciclinos. Também são chamados de cicloalcinos ou cicloalquinos. São hidrocarbonetos cíclicos insaturados pela presença de uma tripla. São instáveis devido à ligação tripla e não são encontrados na natureza. Essa última característica dos ciclinos é o que faz com que muitos deixem de falar deles em suas aulas de hidrocarbonetos, ou seja, devido à sua alta instabilidade e por eles não serem encontrados na natureza. E aí eu tenho basicamente 4 ciclinos importantes: o ciclo pentino, o ciclo hexino, o ciclo heptino e o ciclo octino. O que diferencia cada uma das estruturas é a quantidade de átomos de carbono, onde todas elas possuem apenas uma ligação tripla. E aí, entramos no ramo dos hidrocarbonetos, que são os aromáticos. Os aromáticos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, com ligação dupla e tripla alternadas. Normalmente, nós temos nos aromáticos ligações duplas e triplas alternadas, que geram um fenômeno que nós definimos como ressonância. A ressonância nada mais é que a movimentação dos elétrons π existentes nas insaturações. Legal? Lembrando que a gente já comentou sobre isso, mas as únicas partículas que possuem a liberdade de se movimentar são elétrons. Características dos aromáticos também são chamadas de arenos, são compostos insaturados por apresentarem 3 ligações duplas alternadas dentro do anel, são constituídos por no mínimo um anel aromático. Aí eu tenho os principais aromáticos. São eles: benzeno, utilizado como precursor de polímeros; o naftaleno, utilizado como inseticidas e lubrificantes dissolventes; o antraceno, utilizado na produção de corantes; e o pireno, utilizado como sonda molecular. Galera, com isso, nós fechamos a parte de hidrocarbonetos